Oi, galerinha, boa tarde. Hoje a nossa continuação continuação não. Hoje é a nossa revisão de geometria e vamos continuar o exercício que começamos na semana passada, tá? Deixa eu desenhar minha caneta aqui. Já temos caneta. Pronto, erros técnicos. Esse aqui, o número 5, nós já fizemos semana passada, tá? O número 6 é para a gente transformar esse exercício aqui em metro cúbico. Não, em centímetro cúbico, tá? A gente encontrou em decímetro cúbico, vocês vão transformar para centímetro cúbico. Decímetro cúbico, para transformar para centímetro cúbico, tá? Basta a gente, multiplicar por 1000 o resultado. Joia? Vamos ao número 7. O que está dizendo? Em uma sala de aula tem 7 metros de comprimento, 6,40 metros de largura e 3,20 metros de altura. Calcule o volume dessa sala. Gente, volume, primeira coisa que a gente tem que observar é se está tudo em metro aqui no caso, tudo em metro. Volume, basta eu multiplicar as dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Então, basta multiplicar 7 vezes 6,40 vezes 3,20, tá? Número 8, qual é a capacidade desse aquário em litros? Aqui a gente quer saber em litros. Todo ele está em centímetro. Então, primeiro vocês vão calcular o volume usando a mesma fórmula. O volume, está tudo em centímetro. Então, vocês vão fazer 30 vezes 10 vezes 20. Feito isso, a gente tem que converter para litro, tá? Lembrem que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? Vocês vão encontrar aqui em centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, se vocês encontrarem aqui o centímetro cúbico, ou vocês transformem o centímetro para decímetro, e o valor que vocês encontrarem é a quantidade de litros, ou vocês pensem o seguinte, o volume que vocês encontrarem aqui em centímetro é a mesma coisa em mililitro. E lembrem, cada 1 litro tem 1000 mililitros. Ok? Número 9. Um artesão pretende derreter 2 peças metálicas cúbicas. Se são cúbicas, tá? Todas as arestas têm a mesma medida. E com o material obtido, fabricar outra peça em forma de paralelepípedo. A primeira tem aresta medindo 2. Aresta, gente, é cada linha dessa, tá? Então, um cubo aqui, cada linha dessa aqui, mede 2 centímetros. E a segunda aresta medindo 4 centímetros. Letra A. Calcule o volume de cada peça que será derretida. Então, vocês vão calcular o volume, do cubo. É a aresta ao cubo, com a aresta valendo 2 centímetros para a primeira peça. E para a segunda peça, vamos fazer a mesma coisa. O volume é igual a aresta ao cubo, só que aí a aresta valendo 4 centímetros. Vai calcular o volume de cada um. Primeira peça, vão calcular. Segunda peça, calculou. Letra B. Qual será o volume da nova peça fabricada? Gente, olha só. Nova peça fabricada vai ser derreti a primeira, derreti a segunda, formei uma nova peça. O que vocês têm que fazer aí para descobrir o volume dessa peça? Bem simples. Número 10. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. Então, nós temos aqui um reservatório. Ele tem 15 metros de comprimento, 12 de largura e 5 de altura, ok? A capacidade máxima de água desse reservatório é de... Então, aqui, a gente quer a capacidade de água, tá? A quantidade de água. Aqui, vocês vão calcular tudo em metro, tá vendo? Tá tudo em metro. Então, o resultado, o volume, vocês vão encontrar o resultado em metros cúbicos. Botei um traço a mais nesse M aqui. Vocês vão encontrar em metros cúbicos. Lembrando que cada metro cúbico equivale a 1000 litros de água, tá? Então, façam a conversão aí e descubram quantos litros. Número 11. Um cubo mágico de volume 512 centímetros cúbicos foi montado com 64 cubos iguais. Então, cada cubinho dessa aqui, ele usou 64 cubinhos desse aqui para formar o cubo grande, tá? Conforme a figura abaixo.
a medida do lado de cada um dos cubos menores em centímetros é... Então, olha só, gente. A gente sabe que o volume total é 512, tá? E que foi necessário 64 desse aqui. Então, cada cubinho, qual é o volume de cada cubinho? Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. O volume de cada cubo. Então, se 64 cubos juntos tem 512 centímetros cúbicos de volume, cada um tem quanto? Pensa aí, coisa simples, conta básica. Se 512 se 64, né, formam 512 de volume, cada um tem quanto de volume? Descobrindo o volume, para a gente saber aquele que é a medida do lado, a gente quer saber cada medidinha dessa aqui, ó. Tá? A gente quer a medida de cada aresta. Para fazer isso, olha só. Deixa eu fazer um fictício aqui. Um que não tenha nada a ver com isso. Digamos que o volume que vocês encontraram foi 125. Gente, não vai ser 125. Não é spoiler, não é resposta, não é. Tá? O volume não é 125. Mas digamos que o volume que vocês tenham encontrado para cada cubinho desse tenha sido 125. O que vocês vão precisar saber? Que número que elevado ao cubo dá igual a 125. Vocês vão precisar fatorar o 125. Aí, ó, vou fatorar o 125. Dividido por 5 vai dar 25, que dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Fatorei o 25, o 125, que deu 5. 5 ao cubo. Então, ó, 5 ao cubo é igual a 125. Então, cada ladinho desse seria de 5 centímetros aqui, tá? Não é o caso, não é essa a resposta, mas é a forma de fazer. Primeiro, vocês vão descobrir o volume de cada cubinho, depois vocês vão fatorar o volume que vocês encontraram para descobrir que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá esse resultado do volume, tá? Número 12. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, tá? Tem aqui um formato cúbico. O modelo ilustrado a seguir, né? Seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. Esse de dentro é vazio por quê? Porque se é um porta-lápis, a gente precisa ter espaço ali para colocar os lápis, tá? A aresta do cubo maior, ou seja, ó, a aresta desse cubo maior, cada linha desse cubo maior, todas as linhas, tá, gente? Todas as linhas do cubo maior mede 12 centímetros. E do cubo interno mede 8 centímetros. Então, desse aqui, 8. Tá? O volume de madeira utilizado para a confecção desse objeto. Primeiro, vocês têm que imaginar que pegou um cubo desse grande, do 12 centímetros aí, de madeira maciça. Tudo é madeira, tá? Qual seria o volume dele? Vocês vão calcular. Depois, percebam que para encaixar os lápis, precisou formar um cubo menor. É como se a gente cortasse ali o cubo e tirasse aquela madeira dali de dentro. Se tirasse, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o volume daquele cubo ali de dentro, o menor cubo, que tem aí, ó, a aresta medindo 8 centímetros. E a gente tem que saber que essa madeira vai ser retirada, porque vai ficar um buraco ali. Então, é isso que vocês vão fazer, calcular o volume do maior e o volume do menor. E retirar, ó, o volume do menor de dentro do volume do maior. Eu estou dando dicas aí em palavras sem dar a resposta. Número 13. Opa, passei demais. 13 e último. As medidas internas, lembrando que a gente começou no 5, sendo que o 5 estava feito. É só para fazer o 6 em função do 5 que nós fizemos semana passada. Número 13. As medidas internas da carroceria de certo caminhão são de 1 metro de altura, 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Então, a gente tem todas as dimensões ali de um caminhão. Esse caminhão transportará tijolos cujas medidas são mostradas a seguir. Então, a gente tem a medida do caminhão e aqui tem a medida do tijolo, tá? O número total de tijolos que esse caminhão suporta carregar é igual a... Então, gente, olha só. Imagina o caminhão lá, grandão. Cada tijolinho, eu vou poder botar quantos tijolos ali dentro. A gente não vai ficar botando um tijolinho por vez. Como eu já falei isso para vocês, ó, várias vezes em outras aulas.
Sempre que a gente estiver querendo saber quantos daquele pequeno cabe no maior, o que a gente faz? A gente calcula o volume do maior, calcula o volume do pequeno. E eu divido a quantidade do volume do maior, eu divido pelo volume do pequeno. Mas, para fazer isso, os dois precisam estar na mesma unidade de medida. Percebam que as medidas do caminhão estão em metros e a medida do tijolo está em centímetros. Então, primeiro a gente tem que colocar tudo na mesma unidade de medida. Professor, é tudo em metro, então? Pode ser. Vocês podem pegar aqui, calcular o volume do tijolo, de cada tijolo, e transformar para metro cúbico, igual eu falei ali acima. O tijolo para transformar, o centímetro cúbico para transformar para metro cúbico, a gente vai dividir por 1000 duas vezes, tá? Ou então, vocês podem transformar o metro para o centímetro, também pode. O metro cúbico, para transformar em centímetro cúbico, a gente vai multiplicar por 1000 duas vezes. Ó, metro, decímetro, centímetro, tudo é cúbico. Então, se vocês escolherem fazer o volume do caminhão e transformar depois para centímetro cúbico, vocês vão ter que multiplicar por 1000 uma vez, depois multiplicar por 1000 de novo. Agora, se vocês escolherem passar o volume do tijolo para metro, aí vocês vão ter que dividir uma vez e depois dividir de novo por 1000. Tá? Os dois estando na mesma unidade de medida, né, tudo em metro ou tudo em centímetro, vocês vão pegar o volume do caminhão e dividir pelo volume do tijolo. Com isso, vocês vão conseguir saber quantos tijolos dá para carregar, tá? Galerinha, só isso. Hoje o nosso tempo no Zoom é bem curtinho, são só 15 minutos. Então, vão fazendo aí, anotem o que vocês tiverem a maior dificuldade, me tirem dúvida no Zoom. Eu não vou... O que eu ia falar? Não vou fazer correção no Zoom. Eu vou mandar a correção para vocês depois, tá? A correção no Zoom é só a gente tirar dúvida, ok? Beijo, até daqui a pouco.